Durante o mês de maio, nossa igreja estará envolvida no propósito de oração pelas famílias, promovido pela Convenção Batista Brasileira através da Junta de Missões Nacionais. Por isso, durante este mês, estarei conversando com você sobre os temas sugeridos por Missões Nacionais. A reflexão de hoje está baseada no estudo Assumindo uma Postura Intencional, do escritor e missionário Roosevelt Arantes. Nos dias atuais, a família tem sido foco de várias polêmicas, uma delas relacionada à questão da sua identidade. Identidade é o conjunto de atributos que caracterizam alguma pessoa, coisa ou instituição. Nesse caso, a família tem sua identidade que não pode ser definida por aquilo que ela pensa ou sente ser, mas pelo que é prescrito por aquele que a criou, que é Deus. Somente o fabricante tem as condições necessárias para definir aquilo que ele mesmo criou. Então, somente Deus pode definir cada identidade da criação. E não é diferente com relação à identidade da família. Deus, o Criador da família, estabeleceu claramente nas Escrituras os princípios de sua identidade. Como Criador, o Senhor Deus não apenas estabelece os princípios e valores que devem nortear a família, como também se propõe a cuidar dela. Nesse caso, precisamos reconhecer que Ele e somente Ele pode guardá-la e sustentá-la. No Salmo 127 lemos: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse texto nos revela que o fundamento da edificação de nossa casa é Deus. Ele é o edificador da família e sem Ele é vão todo o trabalho daqueles que a edificam. Mas é importante ressaltar que, ao mesmo tempo em que as Escrituras afirmam que sem Ele é vão o trabalho, fica claro que é necessária a nossa participação como edificadores, ou seja, há um trabalho de edificação do lar que compete a cada um de nós. Nesse caso, é importante ressaltar que uma das tarefas que precisamos desempenhar como edificadores da família é reforçar sua identidade bíblica. Vivemos um tempo em que o óbvio precisa ser reafirmado cada vez mais, em que os conceitos que eram naturais para nós já não são reconhecidos pela nova geração. É responsabilidade, portanto, reafirmá-los para que a próxima geração não perca esses valores tão significativos para a manutenção da identidade bíblica da família. Pois seria uma tragédia se isso viesse a acontecer. A Bíblia diz que quando Josué morreu, bem como todos os outros israelitas que haviam saído do Egito, veio uma nova geração que não conhecia a Deus e fez o que era mal aos olhos dele, se deixando levar pela idolatria, como está escrito no livro de Juízes. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. O que aconteceu foi que a nova geração conviveu com quem conhecia o Senhor, mas não teve a mesma experiência de conhecê-lo. A geração anterior não conseguiu repassar para a nova geração
as verdades relacionadas a Deus e aos propósitos dele. Se somos servos de Deus e reconhecemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, não podemos deixar de transmitir a nossos filhos os ensinos da Palavra de Deus para que a nova geração continue comprometida com eles. Nesse caso, precisamos nos empenhar em edificar a família, transmitindo aos nossos filhos uma verdadeira fé. Este compromisso vai nos levar a tomar atitudes práticas de transmitir à nova geração os valores bíblicos, experimentando o que está escrito no Salmo 145. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. É nossa responsabilidade, portanto, transmitir à próxima geração a identidade bíblica de família, e isso exige de nós intencionalidade. Precisamos ser intencionais ao edificarmos nossas famílias no conhecimento do Senhor e nos conceitos bíblicos de identidade pessoal e familiar. Precisamos ser intencionais ao reafirmarmos o que a Bíblia ensina sobre o que é ser homem, ser mulher, marido, esposa, pai, mãe e filhos. Precisamos reafirmar o que é uma família à luz da Palavra de Deus, para que entre nós não se levante uma geração que não conheça o Senhor e nem os seus poderosos feitos. Nesse caso, deixo aqui o meu incentivo e o meu apelo para que você edifique sua família levando em conta os ensinos da Bíblia. Faça a opção pela definição bíblica de família e assuma o compromisso de repassar esse conceito, sabendo que uma tragédia espiritual acontece quando uma geração deixa de conhecer o Senhor. Faça a sua parte para evitar que essa tragédia aconteça em sua família. Seja intencional ao edificar sua família, colocando sempre em foco os princípios da Palavra de Deus.